Mateus capítulo 28, versículo 6. Mateus 28, verso 6. Amém? Já foi até mencionado esse versículo hoje aqui. Esse é o anjo que fala, né? Olha só. Mateus 28, verso 6. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, santo e amado, Deus de graça e misericórdia, mais uma vez, Senhor, estamos felizes nessa noite por Tua graça e misericórdia que tem, ó Deus, transformado as nossas vidas, renovado a esperança em nossos corações, que tem, ó Deus, nos guiado em meio à caminhada aqui na terra, Pai. E nesse momento, pedimos que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, assim como os olhos daqueles discípulos foram abertos quando o Senhor partiu o pão. Te peço, ó Deus, que o Teu Espírito Santo também venha abrir os nossos olhos, o nosso entendimento, para que quando a Tua palavra for exposta nessa noite, os nossos corações possam também arder, queimar, Senhor, e assim compreendermos a Tua palavra, entendermos, abraçarmos a Tua palavra, acolhermos a Tua palavra, ó Deus querido, e assim sermos impactados e transformados pelo poder da Tua palavra. Em nome de Jesus, assim nós oramos e já te damos graças. Se você concorda comigo, diga amém. Aleluia. Querido, veja bem, hoje é dia de celebração no meio cristão, né? É o conhecido Domingo da Ressurreição. Nós celebramos o dia que Jesus ressuscitou. O domingo, para nós, é o primeiro dia da semana, é o dia do Senhor. O domingo é exatamente a primícia para Deus. Nós consagramos sempre o primeiro dia da semana ao Senhor. Tudo isso tem a sua referência exatamente da ressurreição de Jesus. O fato de nós estarmos celebrando hoje aqui, nós celebramos sempre ao Senhor todos os dias das nossas vidas, mas hoje existe sim um algo especial que move o meio cristão, o mundo cristão, está celebrando, está comemorando, muitos sem entendimento, né? Como nós falávamos domingo passado, quando falávamos sobre a entrada triunfal de Jesus, seria o domingo de Ramos, domingo passado, onde as pessoas aclamavam a Jesus, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi, e essa mesma multidão que estava aclamando ao Senhor, na sexta-feira passada agora, estava gritando crucifica-o, né? E hoje, o domingo seria o domingo da ressurreição, da glória, o domingo glorioso do Senhor nosso Deus. Enfim, a frase do anjo aqui nesse versículo 6, quando o anjo diz, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito ou como havia dito. Essas palavras, elas têm uma importância muito grande, um peso muito grande, principalmente nesse período de Páscoa que nós estamos celebrando, porque a Páscoa tem um significado para os judeus. Aquele evento que os judeus experimentaram, a libertação do cativeiro lá no Egito, com a mão poderosa do Senhor, Deus Yahvé, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, julgando o Egito, libertando o seu povo. Outros sinais
aconteceram como o abrir do Mar Vermelho, o povo atravessar com o pé enxuto ali, Faraó e seus cavaleiros serem tragados no fechar do mar. E o povo do outro lado celebrou, o povo de Deus do outro lado celebrou com alegria e também celebraram a Páscoa. E tinha todo um memorial. Eles comiam pães asmos, ervas amargas, eles fizeram isso como um estatuto perpétuo. Era a principal festa entre os judeus. Lembrando da libertação, lembrando de uma intervenção poderosa do Senhor. Mas como já foi dito hoje aqui, e foi dito hoje de manhã na escola bíblica dominical, Deus não queria apenas nos libertar fisicamente, nos libertar politicamente. Deus não queria simplesmente quebrar as cadeias do Egito e nos levar para uma terra da promessa, terra prometida, uma terra que emana leite e mel. Deus quer nos libertar dos nossos pecados, das nossas mazelas. Esse sempre foi o plano de Deus. E esse projeto de Deus, que é a verdadeira Páscoa, a verdadeira libertação, ela vai se concretizar, se completar em Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. Não apenas na sua morte, tá? Mas também, principalmente, na sua ressurreição. Porque Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, ainda estamos mortos nos nossos pecados e delitos, e a nossa fé seria vã. Então não é só o derramar do sangue. O derramamento de sangue era importante. Sem o derramamento de sangue não havia remissão. Mas sem a ressurreição de Cristo, esse projeto seria vão. Dá para você entender isso? Enfim, isso é Páscoa. Isso é o verdadeiro significado da Páscoa. E muitas pessoas pensam que Páscoa é apenas chocolate. Isso deixa a gente tão desanimado, né? Enfim, mas ganhar chocolate é bom, viu? Pode me dar, eu como. Eu não estou de dieta, né? A minha esposa ganhou alguns chocolates, ela é professora, ganhou alguns chocolates, vinha até coelhinho e tudo, mas não quero nem saber. Começa pelas orelhas do coelhinho, né? Vai para tudo para o estômago. Bom, Jesus morre, mas ele conquista a morte. Você vai já entender um pouco mais sobre isso. Então, um novo dia, um novo e eterno dia, uma esperança é renovada em nossos corações para todos aqueles que creem, como diz as Escrituras. E esses acontecimentos, a vinda de Jesus Cristo, a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição, todos esses acontecimentos, eles apontam para a verdadeira Páscoa e para o significado real da Páscoa, exatamente para nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Esse é o significado da Páscoa. Mas eu quero começar com o acontecimento da sexta-feira. Por que Cristo morreu? A Bíblia diz, Paulo que escreve aos Romanos, capítulo 3, verso 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Um dos primeiros versículos que eu ensinei para os meus filhos. Eles começaram a entender as coisas, começaram a aprender a ler, eles começaram a ter um pouco de entendimento já ali pelos 3, 4, 5 anos. Vamos lá, filho, salário do pecado é a morte, porque para eles entenderem que desobedecer é peia, né? É consequência. O salário do pecado é morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Portanto, cada pessoa que vive ou já viveu ou vai viver na terra, pecou e merece a morte, irmãos. Isso é uma certeza. Cada pessoa que vive, já viveu ou ainda vai viver nesta terra, pecou ou pecará e, portanto, merece a morte, merece a penalidade, pagar com a morte. Não apenas a morte física, mas principalmente a morte da separação espiritual com Deus. Paulo também, nessa mesma carta aos Romanos, ele vai dizer que nós estávamos
separados, destituídos da glória de Deus por causa dos nossos pecados. O pecado fez isso conosco, o pecado faz isso conosco, nos separa de Deus. O salário do pecado é a morte, não apenas a morte física, mas também um estado de separação do Deus Criador dos céus e da terra. Enfim, estamos na sexta-feira da crucificação. Então, com a humanidade inteira, sem exceção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas na história da humanidade, nascido de mulher, mas pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo, esse sim, sem pecado. Você sabe quem é? Sabe de que se trata, irmão? Seu nome é Jesus. O seu nome é Jesus. Enfim, Jesus, Filho de Deus, veio à terra, e veio como um homem, ser humano como nós, como eu e como você. Porém, na força do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, obediente ao Pai, ele viveu uma vida pura e completamente inocente, vencendo o pecado aqui na terra até a sua morte e morte de cruz. Você vai entender essa sexta-feira de uma forma diferente hoje. Então, quando Jesus foi crucificado lá no Calvário, naquela sexta-feira, eu e você fomos agraciados, recebemos graça de Deus. O que é graça? É um favor que nós não merecemos. Porque o que nós merecíamos, irmãos? Todos nós. Morte é o salário do pecado. A morte. Porém, quem foi que morreu lá na cruz? Jesus, aquele que não tinha pecado. Quem não merecia. Aquele único que não merecia a morte, não tinha pecado, portanto não merecia a morte. Este sim foi crucificado naquela sexta-feira. A humanidade inteira, incluindo eu e você e aqueles que ainda vão chegar nessa terra, todos pecaram, e portanto o salário do pecado seria a morte. Portanto todos nós estávamos sob a condenação de pena de morte, mas Jesus foi quem morreu. Recebemos graça. Não merecíamos, não somos merecedores, não podemos pagar esse preço. Aí onde Paulo vai falar, alguém coloca para nós aqui Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Efésios 2, 1. Aleluia. Paulo diz assim sobre Jesus Cristo, sobre o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele, Jesus vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo está dizendo aqui que essa vida que eu e você vivemos, nós vivemos em meio a pecados e transgressões, pecados e delitos. Impossível viver nessa terra sem pecar, sem transgredir. Se eu apenas pegar os 10 mandamentos, apenas os 10 mandamentos, apresentar para você e perguntar, você alguma vez transgrediu alguns desses 10 mandamentos? Em alguma vez da sua vida, você vai, infelizmente, dizer sim. Não minta dizendo que já obedeceu todos, que nunca transgrediu um deles. Que aí a mentira já é transgredir um deles. Portanto, o que Paulo está falando aqui sobre pecado e sobre ofensa, sobre transgressão,
Especialmente tem uma palavra no grego chamada hamartia, que significa literalmente errar o alvo. O interessante disso que eu quero compartilhar com você é que quando nós erramos o alvo, significa pecar. Ou seja, o pecado erra o alvo da vida. É não acertar com a vida. A vida que você deveria viver, você não está vivendo, você erra. E você erra porque não consegue acertar. Por mais que você tente, você não vai conseguir acertar o alvo, porque o pecado vai exatamente conduzir você a errar o alvo. É o significado da palavra hamartia no grego, pecado, errar o alvo da vida. Pecado é não chegar a ser aquela pessoa que você deveria ser ou poderia ser. Eu já até falei isso aqui em outra ocasião aqui na igreja, mas vou repetir ainda hoje. Você deveria ser aquele marido e não consegue ser. Você deveria ser aquela esposa e não consegue ser. Você deveria ser aquele filho e não consegue ser. Talvez até mesmo aquele chefe e não consegue ser aquele chefe. Ou aquele profissional e não consegue ser aquele profissional. Porque o pecado te impede de ser aquilo que você deveria ser. Você não consegue ser diferente, você erra o alvo da vida. Eu não estou falando dos teus objetivos, os teus sonhos, coisas desse tipo não, tá? Eu não estou falando dos teus sonhos, eu estou falando de um projeto de Deus, um projeto de vida. E o pecado, ele tem esse poder. E a consequência do pecado é exatamente a morte, no sentido de errar o alvo da vida. A ideia central aqui, o pecado, na verdade, é o fracasso na vida. Fracassar em acertar o alvo. Fracassar em nos manter no caminho. Porque de repente você é um lampejo, né? Você acerta aqui e ali. Às vezes eu digo para a minha família lá em casa, olha, o difícil não é chegar até aqui, onde nós chegamos. O difícil não é conquistar aquilo que conquistamos em Cristo Jesus. O complicado, muitas vezes, o desafio, é nos mantermos ali onde Deus quer que estejamos. Porque as tentações vêm. As investidas do diabo vêm. Eu já conheci pessoas que chegaram aqui na igreja com a vida desbagaçada, e aí você apresenta o evangelho para elas. Eu conheci um sujeito, o nome dele é seu José. Não tenho mais contato com ele. Mas ele vivia aqui na rua da Bela Vista, embriagado, sujo. E aí, isso já tem quase uns 20 anos. E esse seu José abriu o coração para Jesus. Fez a barba. A igreja aqui deu roupa para ele. Nós demos uma cama para ele. Ele já não andava mais embriagado na rua. A vida dele estava totalmente transformada. Mas ele não continuou no caminho. No meio da caminhada, ele errou o alvo, e errou feio. Sumiu do bairro aqui. Por isso eu digo que às vezes o difícil não é apenas você chegar lá. Se a gente tentar com as nossas próprias forças, nós não vamos conseguir. Precisamos de uma total dependência do Senhor, amém, queridos? Total dependência do Senhor Jesus. Portanto, a gente precisa do poder de Deus, do poder do sangue de Jesus, do poder do Espírito Santo, para nos manter no caminho, para nos manter na vida, para sermos exatamente aquilo que Deus quer que sejamos. O marido que Deus quer que eu seja, a esposa que Deus quer que você seja, o filho que Deus quer que você seja, o pai, a mãe, o colega, o irmão, o amigo que Deus quer que nós sejamos. O servo de Deus que Deus quer que nós sejamos.
Aquele que leva a palavra, aquele que leva a palavra da salvação. Hoje eu fui visitar um irmão aqui da igreja que ele está hospitalizado. Já tem uma semana que ele está hospitalizado. E eu estava lá, ele estava na UTI, ele está na UTI. De acordo com os médicos, acho que amanhã vão colocá-lo na enfermaria. E eu estava conversando com ele ali no leito da UTI, conversando, e ele disse: pastor, o meu irmão é complicado. E ele começou a falar do irmão dele, né? O meu irmão é complicado, e eu sei que ele é complicado daquele jeito ali, porque eu já fui como ele. Bêbado, reclamando de tudo e de todos. Eu disse: meu irmão, você mudou. Nós temos que orar agora pelo seu irmão. Esse é o poder do evangelho, irmãos. Esse é o poder do evangelho, o poder transformador do evangelho. Nós nos tornamos aquilo que Deus quer que sejamos. Igualmente, o poder do pecado faz a gente ser exatamente aquilo que nós não deveríamos ser. Enquanto que o pecado nos transforma naquilo que nós não deveríamos ser, o sangue de Jesus nos faz sermos exatamente aquilo que Deus deseja que sejamos. O sangue de Jesus. A graça. O pecado sempre tem o poder para a morte. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Isso é Páscoa. Isto é Páscoa. Essa mudança, essa transformação, esta libertação. Esta é a verdadeira libertação, não é simplesmente uma libertação de um espaço geográfico, de uma cadeia, né? de um lugar fechado com grilhões. Mas é uma libertação na alma, aqui dentro, que somente Cristo pode nos libertar. E uma vez livres, nem correntes poderão mais nos prender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Muito bem, uma vez que você entende a questão da sexta-feira, da crucificação, o salário do pecado, você vai entender também o poder da ressurreição. Eu quero que você entenda a importância da ressurreição de Cristo e por que essa ressurreição foi possível. Por que esta ressurreição foi possível? Claro que nada é impossível para Deus, mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é porque Jesus nunca pecou. Isso aí é exatamente a possibilidade. Porque se houvesse pecado em Cristo, havia legalidade para que a morte reivindicasse o prisioneiro. Entende? A morte não pôde segurá-lo. Não pôde. Jesus nunca pecou, a morte não pôde segurá-lo. Foi exatamente também através da morte de Jesus que Jesus venceu a morte. Com a sua morte, ele vence a morte. Deixa eu tentar explicar para você melhor. Coloca para nós aqui 2 Coríntios 5:21. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Se você sabe ler, leia comigo aqui. 1, 2, 3 e... Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que maravilha. Olha que maravilha isso aqui que eu vou falar para você agora. É como se Paulo estivesse dizendo o seguinte: aquele que não tinha pecado nenhum, tornou-se por imputação
tornou-se por imputação, algo que lhe foi imputado não porque ele o fez, mas imputaram sobre Jesus o pecado e o fizeram isso pelo pecador, que sou eu e você. Imputaram os nossos pecados em Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo que nós acabamos de ler. Aquele que não tinha pecado tornou-se por imputação o pecado pelo pecador. Para quê? Para que o pecador pudesse ser por imputação também. E aí, da mesma forma como imputaram o pecado sobre Jesus, o meu pecado foi imputado sobre Jesus. A justiça de Deus, que estava ali sobre Jesus, foi agora imputada sobre a minha vida. Ou seja, eu fui declarado justo. Sem culpa. Inocente não, mas não tem mais culpa. Você entende o poder da ressurreição? Aquele que não tinha pecado tornou-se por imputação o pecado pelo pecador, para que o pecador pudesse se tornar por imputação sem pecado. Assim Jesus vem e remove todos os meus pecados, como se eu não tivesse mais pecado nenhum. Como se não fica nenhum, são todos removidos. Você entende o poder da ressurreição? Quando Jesus morre, como se ele descesse ao inferno e arrancasse ali das garras do diabo, ou seja lá de quem for, toda a reivindicação dos meus pecados, do inferno e da morte, e diz agora, aquele ali não tem mais condenação. Esse é o poder do Evangelho. É o enorme sacrifício de Jesus. Não apenas ali a sua crucificação, a sua morte naquela cruz, mas toda a sua vida de obediência, fazendo a vontade do Pai por causa dos seus pecados. O amor mais forte que a morte, literalmente. A morte não pôde conter Jesus, e nesse poder, Jesus também nos livra do poder da morte. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe por que nós dançamos na presença de Deus? Porque não tem mais nenhuma condenação. Não existe mais nenhuma condenação. É exatamente o ponto central, quando Paulo vai dizer que Deus fez aquele que não tinha nenhum pecado nenhum, Deus fez como oferta pelos nossos pecados, a fim de que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Paulo está dizendo assim, isso aqui é o centro do Evangelho, isso aqui é o ponto central do Evangelho. É exatamente como João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não receba a punição do pecado, mas tenha a vida eterna. Aquilo que o pecador merece é morte, pois o salário do pecado é a morte. Mas Jesus veio, aquele que não merecia, tomou sobre si as minhas dores, as suas dores, os pecados, os seus pecados, as nossas enfermidades, ele tomou sobre si, como diz o profeta Isaías no capítulo 53. E ele leva até aquela cruz. Mas para que todo aquele que crê em Jesus Cristo não sofra as consequências do pecado, mas tenha a vida eterna. Tia Denise, bota bem aqui, porque levaram a mesinha. Deixa aqui, verdade, olha amor. Deixa eu trazer para cá então. Olha quem se preocupa comigo, tá vendo, moço? Mas esquece de mim não. Você tá entendendo quando eu digo que não tem
Não tem mulher mais virtuosa que a minha? Não tem. Eu já falei isso aqui para vocês. Vocês às vezes ficam duvidando de mim. Muito bem. Uma vez que nós entendemos isso, o sacrifício de Jesus Cristo para nos tornar a justiça de Deus, também algo que o irmão Bernardo falou aqui. O Bernardo está parece que viu o meu esboço aqui, né? O Bernardo parece que viu tudo que eu estava falando. Para nos renovar a esperança, irmãos, renovar a esperança. O apóstolo Pedro, coloca para nós aqui o apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele vai dizer algo maravilhoso para aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo. Pedro vai dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Regeneração é recriar, é nascer de novo, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo. É o poder da ressurreição, renovando a esperança sobre as nossas vidas, nos trazendo uma nova vida. Nascer de novo, regenerar. Esperança. Portanto, quando nós nascemos de novo, renascemos, nós, portanto, renascemos para uma viva esperança. Paulo também vai falar isso. Quando ele na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, 12, ele fala que antes de conhecermos a Cristo, nós não tínhamos esperança. Sabe, é algo fato. Bota aqui Efésios 2, 12. Efésios 2, 12, é fato. A pessoa sem Cristo ela não tem esperança. Não estou falando de otimismo. Estou falando de esperança. Naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Paulo descreve assim uma vida sem Deus, uma vida sem Cristo, uma vida que ainda não foi regenerada, que não nasceu de novo, que não experimentou realmente o novo nascimento da água e do Espírito, que não foi lavada as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. A pessoa não tem esperança. Eu não estou falando de esperança de dias melhores, que às vezes a gente fica pensando assim, será que esse negócio vai melhorar? Será que o salário vai melhorar? Será que vai ter mais emprego? Será que a violência vai diminuir? Bom, eu não quero te desanimar, mas a Bíblia diz que o negócio vai piorar. Mas se a nossa esperança se limitar apenas a este mundo, somos as piores pessoas, né? Portanto, quando nós nascemos de novo, existe uma viva esperança dentro de nós. Mas eu quero falar um pouco mais sobre essa falta de esperança que existe no coração daqueles que ainda não nasceram da água e do Espírito. Não foram regenerados. Teve um filósofo, dramaturgo, sei lá, escritor grego da antiga Grécia, ele diz o seguinte: não nascer é inquestionavelmente a melhor fortuna. Dá para ver aqui a esperança dessa pessoa? Não nascer é inquestionavelmente a melhor fortuna, mas ele não para por aí, tá? Ele continua a reflexão dele dizendo o seguinte: em segundo lugar, o melhor seria que, logo que a pessoa nascesse, deveria voltar a toda pressa ao lugar de onde veio. Nasceu, morre logo. Prematuro, para não experimentar as desgraças desse mundo. Pensamento grego. Pensamento de quem realmente não conhece a Jesus Cristo ressurreto.
o Cristo vivo. Aquele que, no livro do Apocalipse, diz que aquele que esteve morto, mas vivo está, aleluia. Portanto, para os pagãos, os sem Deus no mundo, o mundo era apenas um lugar onde todas as coisas murchavam, caíam. Simplesmente é um lugar onde a morte é o fim. Existem aí os grandes estudiosos, né? Que dizem, para que estudar se o fim é a morte, né? Pessoal preguiçoso, né? Mas não quer estudar e fala essa profundidade de esgotos, né? Para que estudar se o futuro é a morte? São os preguiçosos que dizem isso. Se é uma questão exatamente de um pensamento sem Deus, o mundo é apenas um lugar onde todas as coisas murcham. Mas para nós que cremos em Cristo Jesus, nascemos da água e do Espírito, para nós que entendemos o poder da ressurreição, que celebramos o Cristo ressurreto, nós cremos que nascemos de uma semente incorruptível. Ainda está aí na 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Coloca para nós. Nós nascemos de uma semente incorruptível, que não vai murchar, tá, irmão? Não vai se acabar, não. Pois fostes regenerados, nascido de novo. Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. É um tipo de semente da parte de Deus, do Deus eterno. Portanto, que nos dá vida e vida eterna. Que o tempo não tem o poder de destruir, de murchar. Quem está em Cristo é nova criatura. Todos os dias são renovados. É novidade de vida. Eu já vi gente dizer que não quer envelhecer. Para mim, envelhecer é privilégio para poucos. Embora a Bíblia diga que a velhice é canseira, é enfado, eu já estou bem cansado e bem enfadado, viu, tia Denise? Doido por uma rede. Mas ainda consigo subir no telhado, né? Cadê o meu parceiro? Não, Marcelo? Mas o Levi também ajudou. Ele estava dando com a mão. Eu falei, cadê meu parceiro? Ele, eu. Tu também, pai. Sim, a palavra de Deus diz que os velhos sonharão, né? Que os velhos serão cheios de seiva e verdor, viçosos ainda, aleluia. Enfim, os cristãos, os crentes, eles não são nascidos de uma semente corruptível que vai murchar, não. É uma semente de vida eterna. É uma semente da parte de Deus. O crente tem dentro de si, tem Jesus. Nós estamos identificados com Cristo. Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo Jesus. E Jesus venceu a morte. Se morremos com Cristo, com Ele ressurgimos. Aleluia! Essa é a vida do crente. Jesus venceu a morte. Portanto, também para nós, nem a morte, irmão, assusta. Eu estava assistindo um filme esses dias, não sei se quantos de vocês já assistiram. O nome do filme é Ressurreição. Jesus ressuscita. Vem todo aquele alvoroço. O boato é que roubaram o corpo de Jesus. E é um centurião encarregado de investigar este crime, o roubo do corpo de Jesus. Estou falando do filme, tá? O centurião sai à procura, revirando Jerusalém.
atrás dos discípulos de Jesus, atrás de testemunhas, investigando onde está o corpo do Nazareno, que foi crucificado. E Pilatos no calcanhar do centurião: bora, eu quero o corpo deste homem até o final do dia. Procure. E ele começa a revirar Jerusalém. E aí, alguém diz para ele que sabe onde estava uma das seguidoras de Jesus. Seria Maria Madalena. Muito me chamou a atenção o diálogo dele com Maria Madalena. Ele foi lá, capturou ela, trouxe lá para o interrogatório. Eu fiz questão de anotar aqui o diálogo deles dois. Uma parte do diálogo. Ele chega para ela e diz o seguinte, porque ele está ali: bora, me diz aí onde é que está o corpo de Jesus, onde estão os outros seguidores, quero resolver logo o caso, né? Enfim, ele diz assim para ela: eu poderia arrancar a resposta que quero, matar você assim. E a resposta dela é: eu não me importo. Ela estava tranquila, e ele nervoso, andando para um lado e para o outro, com a espada na mão. E ela disse: eu não me importo. E aí ele, assim com um tom de ironia, disse: uma Marte. E ela disse: não. Aí ele diz: então entregue os outros e eu lhe concedo liberdade. E ela olhou para ele sorrindo e disse: eu já sou livre. Rapaz, desarmou o homem ali, sabe? Desarmou o homem na hora. Aí ele olhou para o outro soldado e disse: solta essa mulher. Não tem jeito. Eu não me lembro qual foi dos imperadores romanos que disse: para de caçar esses cristãos aí, porque não tem jeito, eles não têm medo da morte. Não adianta. Como que acaba com essa seita se eles não têm medo da morte? Quanto mais a gente mata esses cristãos, mais eles se proliferam aqui na região. Ainda não, foi antes, eles estavam sendo perseguidos. Foi antes, irmão João. Foi antes de Constantino. Eu não lembro exatamente quem era o imperador. Mas enfim. Observe o poder da ressurreição, da regeneração, que realmente nos livra desse medo da morte, desse medo de murchar na vida, a ausência da esperança. Tudo isso se acaba. Somos livres não apenas geograficamente, livres não apenas politicamente, ideologicamente, filosoficamente, somos livres em Deus. A nossa alma está liberta, fomos sarados, nem mais a morte nos amedronta mais. A ressurreição de Jesus significa que o pecado foi vencido, que acabou. Significa que o poder do pecado de morte sobre nós está vencido. Significa que o plano de Jesus foi bem sucedido. E que o poder de Satanás foi vencido. Significa que Ele está vivo e que Ele intercede por nós. Significa que nós temos esperança na vida eterna, que Ele virá, aleluia, nos buscar. Significa que nós temos comunhão com Deus. Significa que nós podemos levantar as nossas cabeças e aguardarmos ansiosamente a vinda, a redenção do Senhor Jesus Cristo. Ele virá. Meu irmão, você pode não acreditar, mas Ele virá. Fique de pé em nome de Jesus. Isso é a Páscoa. Cadê o Ministério de Louvor para vir aqui, por favor? Davi, tu vai me ajudar só aqui no tom, que eu não me lembro do tom da música.
A música do Fernandinho, Não Mais Escravos. Mas eu queria no tom do Fernandinho. Vê para mim qual é o tom aí, por favor. Vê aí, vê se dá certo para mim. Olhe, quero fazer um convite especial para você nessa noite. Você que veio aqui nessa noite, alguém te convidou para você vir aqui e ver as apresentações lindas e maravilhosas, veio também celebrar, honrar. Irmãos, tudo que foi feito aqui é para Ele. Não se trata de nós. É por nós, tá? Ele fez por nós. Mas o que nós fazemos é para Ele. É para a glória dEle. É para o louvor dEle. E se você veio aqui e de repente ainda não entendia, mas durante o culto dessa noite, enquanto nós estávamos aqui junto com você, adorando ao Senhor, de repente, porventura, e como aconteceu na leitura que o irmão Bernardo fez no início do culto, durante o culto, de repente o seu coração estava aí queimando, ardendo, ouvindo Deus chamar você. Rapaz, Deus está me chamando. Deus está me chamando. Deus está me chamando. Tem algo ardendo no meu coração. Parece que o dia é hoje. Parece que o dia é hoje.